Boa noite a todos. Quero aqui agradecer primeiro aos familiares de autistas por estarem aqui presentes. Eu sei que não é fácil. Esse sentimento que vocês têm de ausência do poder público, a dificuldade que vocês têm para lidar com seus filhos, com seus familiares que têm autismo, é algo que só vocês sabem. Tá? Nós, autoridades do poder público, nós temos aqui o vereador Elias, que está representando essa Casa de Leis aqui no município de Limeira. Nós estamos aqui para servir vocês. Mas quem sabe o que realmente tem que ser feito e quais são os trabalhos que nós podemos fazer enquanto deputados, no meu caso, e também no caso dos vereadores, são vocês. Então eu comecei um trabalho de apoio à causa autista por entender que existe uma grande necessidade do poder público de auxiliá-los cada vez mais, e fiquei assustado com a quantidade de famílias que nós temos, principalmente aqui em Limeira. Mesmo não tendo nenhum tipo de dado fornecido pela Prefeitura Municipal, a gente vê pela quantidade de pessoas que me procuram, que realmente tem muitas pessoas com síndrome do autismo que precisam do apoio do poder público. Então, eu me senti na obrigação de ajudá-los, eu me senti na obrigação de atuar junto a essa causa. Comecei na Assembleia fazendo alguns projetos, fui procurado por várias mães, criamos um grupo no WhatsApp que, por incrível que pareça, esse grupo cresceu e muito, e cresceu de forma natural, gente. Isso é o que mais me deixa contente, que existe uma união nas famílias para que a gente possa defender as pessoas com autismo. E aí esse grupo foi crescendo e eu coloquei o meu número ali e vou falar aqui, viu, Érica? A minha assessoria até falou assim, não coloca seu número que vão ficar te chamando lá, o pessoal no seu WhatsApp. Mas eu coloquei e foi exatamente o que aconteceu. As mães começaram a me procurar e isso foi muito bom. Porque eu chegava à noite em casa, às vezes depois das sessões da Assembleia ou também depois da agenda, e eu comecei a ouvir os áudios que os pais e que as mães me mandavam de como foi o dia deles e das dificuldades que eles tiveram com seus filhos e filhas, às vezes para as coisas mais simples, como é pegar o ônibus, por exemplo. E isso foi me motivando a ter mais ideias, a atuar por vocês. E ao longo desse tempo, essa causa foi se fortalecendo dentro do meu próprio grupo. Então, esse grupo já tem acho que mais de 100 pessoas. Eu já visitei algumas famílias que tem alguém com autismo na família, para que eu possa aprender e ouvir. Já visitei profissionais. Tivemos algumas ideias muito interessantes. A primeira ideia foi em relação à carteirinha do autismo, que é uma luta que vocês conquistaram, que as famílias conquistaram. Foi uma lei federal. Agora, o que falta ser feito em relação à carteirinha é a unificação das carteirinhas. Porque imagine aqui, em Limeira foi feita uma lei municipal, temos uma carteirinha no município de Limeira. Mas o que garante que essa carteirinha funciona em outro município como Ribeirão Preto? O que garante de quais serão os critérios para que se tenha essa carteirinha ou quais serão os benefícios de se ter essa carteirinha em todo o estado, se cada município acaba tendo a sua própria regra? Então, a nossa ideia, através da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi criar um projeto, foi um projeto de minha autoria, que unifica todas as carteirinhas de autismo em uma só do Estado. E vejam como isso vai ser importante. O Estado tendo uma carteirinha única para autismo, que identifica as pessoas com autismo, a gente vai ter realmente uma informação de quantas pessoas precisam do apoio do poder público. Fiz mais um projeto de lei que autoriza o governo do Estado a criar um espaço dentro das contratações específico para as pessoas com autismo. Falta compreensão das autoridades de que pessoas com autismo podem ingressar no mercado de trabalho. E a gente precisa ter leis que favoreçam e que facilitem para que essas pessoas possam ingressar na sua carreira profissional. E também tive o nosso outro projeto de lei, que cria e que obriga que o setor privado tenha um regramento, uma série de regramentos
mas que obriga o setor privado a contratar pessoas com autismo. Então, essas são algumas das nossas iniciativas, através da minha equipe, do meu mandato, mas eu reitero para vocês o seguinte, nós estamos aqui para servi-los. Então, esta reunião é uma reunião muito concisa, uma reunião que eu quis que viesse mais as famílias, para que eu pudesse ouvir vocês de como a gente consegue ter ideias, iniciativas na defesa do autismo e também dando um incentivo a eles para que eles possam ter a sua vida profissional aqui no município de Limeira e também no estado de São Paulo. Meu nome é Eufrásia, eu sou mãe de 2 autistas, um adolescente de 24 anos e um de 22, ambos no espectro, distintos. O de 24 anos ele tem alto funcionamento e o de 22 ele é muito comprometido. A minha história começou com o Victor, que é o mais comprometido. A dificuldade dele falar, a busca por profissionais, né? Na época, eu passei por 5 especialistas para poder depois definir um profissional que eu concordasse com a linha de tratamento, de medicação dele, que foi o César de Moraes, um psiquiatra de Campinas, que acompanhou meu filho até recentemente. Eu sentia muita necessidade de conversar com outros pais sobre a questão do autismo. E eu precisava disso também para dar uma oxigenada na minha vida. Foi a minha terapia, né? Eu criar um site, Autismo Nossa História, que hoje ele está desativado, né? E fazer relatos do dia a dia da história do meu filho foi o que me ajudou a seguir para frente, né? E que me ajudou mais tarde também na convivência. Eu precisei de sair do meu trabalho, que eu era funcionária pública, e trabalhar dentro da minha casa para poder dar continuidade, né, ao tratamento do meu filho, à convivência e diária, né, de todas as dificuldades, porque tem que ser os pais mesmo, né? E como eu larguei o serviço público e fiquei em casa, eu comecei a trabalhar como manicure, sou manicure até hoje, né? E eu acredito assim que nada na vida da gente acontece por acaso. Eu acho que tudo tem um propósito. E foi com essa linha de pensamento que, trabalhando, surgiu a ideia, né, das pessoas perguntarem para mim assim: você não gostaria de ter uma associação? Né? Uma das clientes minha, advogada, aí eu falei assim que era um sonho que eu tinha. Ela falou: então vamos. A sua história, o meu conhecimento, você vai ver quem que você quer convidar. Vamos convidar 10 pessoas para fundar. E em 2011 nós fundamos a AMAI, que nasceu da história do meu filho, todas as dificuldades que eu tive de inclusão, adaptação de material, diagnóstico, tratamento. Então, a AMAI, ela defende tudo isso daí. Às vezes eu fico falando que parece tão fácil, né, quando você está contando assim. Então, nós fizemos 10 anos agora da fundação da AMAI, mas tem toda uma história, tem muitas pessoas que participaram disso, né, para que a AMAI chegasse hoje como ela está. O Victor está com 22 anos, ele frequentou a escola regular desde 2 anos e meio, ele foi alfabetizado com 11, começou a falar aos 7, né? Até hoje, apesar de todas as terapias que ele fez, desde muito cedo, ainda tem algumas palavras que ele fala que eu não consigo entender, né? Mas ele é muito inteligente, porque quem tem um filho com autismo sabe que a maior dificuldade, a parte comportamental dele, é ele se expressar, é ele dizer aquilo que ele está sentindo, né? Recentemente, citar uma situação que aconteceu. Ele falou para mim assim: Mandinha, eu estou com dor no coração. E aí eu achei que ele estava com gases, né? Só que aí, mais tarde, a gente passou por um especialista e nós descobrimos que ele tem hipertiroidismo, e aquela dor no coração que ele estava sentindo era a taquicardia provocada pelo hipertiroidismo, né? Então, aí eu me lembrei dessa situação, assim, eu falei: nossa, né? E um outro relato que eu acho muito importante falar é sobre a questão, assim, será que ele entendeu o que a gente falou? Num dos passeios pedagógicos que ele fez na escola,
Ele foi conhecer a usina Furlan. Todo o processo da cana-de-açúcar até, né, a parte final. Chegou na escola no outro dia, a maioria das crianças fizeram uma redação. O que meu filho fez? Ele fez um desenho. Ele desenhou todo o processo que ele havia assistido. Então, essa foi a forma dele mostrar que ele tinha entendido tudo aquilo ali, de uma forma diferente, né? Então, voltando agora na questão da AMAI, a fundação foi em 2011. Ela atende a criança e adolescente com autismo, fonoaudióloga, pedagoga, terapeuta ocupacional e também tem uma assistente social. É a terapia de 1 para 1, é 40 minutos. As crianças que estão sendo atendidas na associação e que estão numa escola regular, né, se a escola está com dificuldade, se ele não está ficando na sala de aula, se ele não está aprendendo, a mãe vai até a escola, né, e conversa e orienta, dá palestra, se for o caso. As portas foram muito difíceis para abrir, para que a mãe pudesse fazer isso. A gente teve que brigar muito. Mas estamos aí, estamos conseguindo, né, fazer isso daí. O trabalho da Maia foi prestigiado pela Natura, né? A Natura teve um projeto chamado Acolher, né, que incentivava a pessoa que trabalhava com ação social. A Maia foi uma das 525 ações sociais do Brasil e foi premiada. Isso foi em 2013, né? Depois, no ano de 2017, a associação foi indicada também para o projeto da Prêmio Cláudia. Eu tenho muito orgulho de falar para vocês que eu recebi o prêmio, né, pelo trabalho que a gente criou lá na associação. É uma das maiores premiações da América Latina para mulheres que trabalham com ação social. O Rodolfo, ele tem autonomia de ir e vir, fala alemão, fala inglês fluente, entrou na Unicamp, faz licenciatura em matemática, nunca precisou de fazer cursinho. Ele é extremamente leve, tanto que eu nunca imaginei, nunca vi um caso como o dele. Enquanto o Victor, nós diagnosticamos ele com 1 ano e 9 meses buscando profissionais, o do Rodolfo veio com 17. Né? Eu achava que a dificuldade de socialização dele era em decorrência da convivência com o irmão muito severo, porque o Vitor era extremamente agressivo, né? E, na verdade, veio depois, mais tarde, o diagnóstico dele também, né? Mas ele não toma medicamento nenhum, não sente necessidade de ter amigos. Ele tem. A psicóloga que acompanha ele fez uma interação dele com outro rapaz que tem autismo também, lá em Santa Bárbara. Eles têm uma agência de TI, então eles se encontram no sábado e vão almoçar, vão bater um papo. Aí meu filho aproveitou para dar umas aulas de alemão para eles. Oi, boa noite. Eu sou Rodolfo Agizio Molina. Eu sou assistente de desenvolvimento de aplicações na IBM Brasil, cursando de licenciatura em matemática na Unicamp e sou filho da Eufrásia. Eu entrei na IBM através da Specialisterne Brasil. A Specialisterne é uma empresa com base na Dinamarca, especializada em treinar e capacitar pessoas no espectro para trabalhar com tecnologia da informação. A Specialisterne atualmente atua em vários países além da Dinamarca e do Brasil, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e vários outros. Em 2019, a Specialisterne e a IBM fizeram um acordo onde a IBM contrataria a Specialisterne para treinar pessoas no espectro para se tornarem profissionais na IBM. A minha turma, que foi formada ainda em 2019, foi a primeira geração de profissionais treinados pela Specialisterne para se tornarem IBMistas. Eu comecei na IBM em outubro de 2019 e aí fui efetivado em agosto de 2020. Desde então sou um IBMista pleno. Eu gostaria de falar sobre isso em 2 tópicos. Primeiro, a minha relação com o meu time e a minha relação com a empresa. Quanto ao meu time, o que eu posso dizer é que desde o começo eu fui incluído em um time bastante diverso, com pessoas de diversos perfis, origens e histórias.
e desde sempre eu me sinto respeitado, eu me sinto valorizado lá. Então, eu tenho uma ótima relação com o meu time, são pessoas maravilhosas. Agora, quanto à empresa, além desse contrato com a Special Stern, a IBM tem várias iniciativas de inclusão e dá plena autonomia aos colaboradores para organizarem eventos onde podem trazer pessoas de fora da IBM para compartilhar suas histórias e seus conhecimentos sobre a diversidade humana em seus vários aspectos. Existem várias iniciativas com causas pontuais que muitas vezes se unem. Eu, por exemplo, faço parte da iniciativa orientada à neurodiversidade na IBM. Essa camiseta que eu estou usando agora, ela tem o símbolo de uma abelha. E na IBM, essa abelhinha ela é um símbolo de igualdade e trabalho em equipe. Como dá para ver, as listras dela formam o símbolo matemático da igualdade. Eu estou na IBM há pouco mais de 2 anos e estou muito satisfeito com a empresa, com o meu trabalho, e eu desejo muito seguir carreira na IBM. Agora, meus agradecimentos. Eu quero muito agradecer a vocês que estão me ouvindo agora e também quero me desculpar por não poder estar presente. Quero agradecer também ao deputado Murilo Félix por organizar esse evento e falar da importância de divulgar o autismo, e também ao seu assessor Cristiano Lopes, que fez esse convite à minha mãe e a mim. Muito obrigado e boa noite a todos. Sobre a questão da característica, foi distribuído até um papel para vocês agora aí, e ele fala de algumas características, acho que até um ano e 2 meses, 1 ano e 8 meses, né? É assim, ó, cada um é único. Eu tenho 2 filhos, o que um tem, o outro não tem. O que o Rodolfo tem? A parte de socialização, que a maioria tem, o contato visual. Se a criança é pequena, tem uma lista, eu podia ter trazido, mas acabei esquecendo, se chama a escala MCHAT. Ela então, abrange até 2 anos de idade. Então, tem muitos comportamentos que as famílias podem observar, né? A criança ela não dá tchau, ela tem dificuldade do contato visual, né, quando ela é muito pequena. Ela é extremamente seletiva na questão da alimentação. Dependendo do grau, aquele movimento que a criança faz, né, a estereotipia. O meu filho, o Victor mais novo, ele grita muito em alguns momentos, né? São situações que ajudam ele a desestressar, né? A outra foi o quê que ele falou? Como diagnosticar, se fala, né? Gente, atualmente, a cada 59 nascidos, um tem autismo, né? Aumentou muito, porque estão realmente diagnosticando mais. As famílias, elas estão muito unidas, têm falado muito sobre autismo, né? Agora, o Marcos Mion, que é pai do Romeu, que ele leva, né, para o Brasil inteiro essa questão, então tem ajudado bastante a gente, né, a isso daí. Mas, assim, a questão do diagnóstico depende muito da questão do grau, né? Quanto maior a dificuldade da fala da criança, maior é o comprometimento dela. É a primeira situação. E nesse informativo que tem aí, dá para vocês, da criança pequena, dá para a gente observar bastante coisas, né, que ajudam na questão do diagnóstico. Esses dias eu estava conversando com a Fone, que atende o Victor, porque, por exemplo, assim, o meu filho hoje com 22 anos, não tem profissional para poder ajudar ele com as terapias, porque não tem curso, não tem capacitação para o adulto, né? Que nem ela fala assim, ela falou para mim assim, Eufrásia, eu tenho muita dificuldade, porque eu não encontro curso para que me oriente de que trabalhar com ele. Porque uma das coisas que eu reclamo muito é assim, ele tem 22 anos, gente, ele precisa de uma atividade mais condizente com a idade dele, não pode ser coisa infantil. Mas todos os cursos hoje, eles são voltados para crianças pequenas,
né? O diagnóstico tem chego para as famílias de 2 anos. Na época do Victor, quando houve um diagnóstico dele, com 1 ano e 9 meses, no Brasil, o diagnóstico chegava em torno de 8 anos. Então, hoje, diminuiu bastante. A cada dia que passa, vem sendo muito falado, muito divulgado, né? Então, as famílias, a maioria dessas crianças que chegam hoje para a MAI, elas não vêm direcionadas através de um profissional, de um médico. Elas vêm direcionadas através das escolas, das creches. Voltando no assunto da MAI, um dos trabalhos que a MAI fez foi distribuir essa escala MChat para todas as creches do município de Santa Bárbara, para que ajudasse, com o conhecimento delas, quanto mais cedo diagnosticar, né, e essa criança ser incluída. Escala MChat. M-chat. Uma das coisas da MAI é levar informação, né? E, por exemplo, o pediatra que acompanha a criança desde pequeno, uma das coisas que a revista Autismo tem lutado muito é que a Federação do Pediatra do Estado, que normaliza a questão das matérias, não existe na grade curricular do pediatra nada que seja ligado à questão de transtorno. Então, ele não tem como fazer o diagnóstico, porque a gente sabe que existe muita dificuldade nisso. E a questão, quem faz o diagnóstico? Psiquiatra. É muito pouco que tem no Brasil hoje. A pessoa tem muita dificuldade de encontrar. O psicólogo faz, mas o ideal entra uma questão de burocracia. Se você vai fazer qualquer pedido, ninguém vai aceitar o diagnóstico do pediatra. Ele vai querer do psiquiatra ou de um neuro. Né? Então, não adianta o psicólogo fazer o diagnóstico. A pessoa precisa de informação. Como que ela vai avaliar a criança? Né? E é muito simples essa escala MChat. Ela nas creches, porque vai pegar as crianças pequenas. E quanto mais cedo se diagnosticar o autismo, não só o autismo, mas qualquer doença, a gente sabe que, né, isso é melhor, porque vai entrar com terapia já desde muito cedo. Eu representei a ABRA no Conselho Nacional de Assistência Social, no ano de 2015. Então, o que eu defendi para a ABRA lá? Qual foi a minha fala? É o centro-dia. Porque, por exemplo, assim, hoje, o Victor, meu filho, o que eu precisaria para ele? Eu consigo trabalhar na minha casa. Eu saí do meu trabalho e estou dentro de casa. Mas não é a realidade de outros pais por aí. Né? Então, o centro-dia receberia esse adolescente e ele teria oficinas para poder trabalhar. Desenho, música, como é que fala? Karatê, atividade física para a família poder trabalhar. Porque, gente, não é fácil você ser mãe de autista e não poder você sair para você trabalhar. Eu falo para as mães da MAI. Eu falei, gente, se vocês puderem trabalhar, vão, porque precisa, porque a cabeça não aguenta. Né? Então, eu acho que faz muito falta isso daí. Seria o centro-dia. Então, eu vou dar a minha opinião com referência ao meu filho, Victor. Ele foi incluído com 2 anos e meio numa escola regular, para que ele convivesse, se socializasse com outras crianças. Por exemplo, o meu filho é extremamente seletivo. Então, eu pensei assim, ele vai sentar com as outras crianças para poder comer, se alimentar. Né? Isso vai ajudar muito ele. Eu observava o Victor assim, ele descia, ele observava a pessoa descer o degrau da escada e ele descia da mesma maneira. Ele imitava o jeito de andar e até de pular no final. Então, se ele já tem um comprometimento de autismo, né, ele já tem esse comprometimento, então, ele vai ter que conviver com o que não tem comprometimento para que ele comece a desenvolver. Né? Foi difícil? Foi. Eu parei no fórum, no Ministério Público, eu chamei a diretoria de ensino de Americana, a responsável pela escola, na época que o meu filho estava estudando, que foi a mesma escola, do início até o 9º ano, para que buscassem meio de alfabetizar o meu filho. Eu disponibilizei para a escola acompanhante, médico, psicopedagoga, fono, com doutorado da Unicamp em autismo.
Então, como é que esse pessoal não ia conseguir fazer a alfabetização do meu filho? Então, eu fiz essa reunião. Porque, assim, tinha dentro da sala de aula o professor de matemática que abraçou a história do meu filho e adaptou o material. Mas tinha aquele professor que não fazia adaptação. Né? Mas, assim, hoje, o Vitor, ele jamais esqueceu os amigos dele do Colégio Pilares. Ele fala, a turma do Victor. Ele ama. Né? Quando é aniversário dele, eu chamo alguns mais, assim, a gente vai para uma pizzaria. Então, ele vive falando para mim isso. Então, isso foi muito bom para ele, essa convivência. Ele não, por exemplo, assim, ele passava de ano independente do aprendizado dele. Ele acompanhava sempre a mesma turma. Porque, como eu falei agora de pouco, ele já perdia pela questão do autismo. Ele não podia também perder de cada ano, mudar de turma. Então, essa convivência, ele acompanhou amigos de 3 anos até se formar no 9º ano. Né? Para ele foi positivo. Para ele eu defendi, e é o que a mãe defende também. Mas a gente sabe que tem muitas famílias que não dão certo com a inclusão. Mas não foi fácil. Eu tive que brigar muito para manter o meu filho na escola. Tem que haver um levantamento. Enquanto não houver um levantamento de quantos autistas tem, não vai conseguir se fazer nada. Precisa de se saber. Né? Para que tenha ações depois, né? Para poder dar continuidade nisso daí. Porque se não tiver um levantamento, vai ficar difícil. Né? Isso precisa saber. O primeiro passo seria isso aí, esse levantamento, né, para que tenha políticas públicas para poder trabalhar com a questão do autismo. Sobre a questão do profissional que não tem conhecimento para lidar com a questão do autismo, isso é uma bandeira que eu sempre defendi, tanto que a MAI, ela tem esse suporte técnico que ela dá para a escola. Ela oferece para a escola. O nosso atendido aqui, ele tem autismo, então, a mãe vai até a escola e leva a informação sobre aquela criança, o que pode ser feito, de que forma vai segurar ele dentro da sala de aula, o que ele gosta, como que você pode fazer uma adaptação, né, para que ele tenha interesse naquilo dali. Existe uma ação civil pública que o Estado de São Paulo, ele foi condenado a custear o tratamento do autista. Quando o senhor falou que eu tinha condição de levar o meu filho e fazer todas as terapias. Na verdade, eu não tinha. Mas, quando eu fiquei sabendo dessa ação civil pública por uma mãe de Jundiaí, eu entrei com um pedido na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para que, isso foi em 2008, para que o governo custeasse o tratamento do meu filho. Então, na época, o tratamento ficava num total de R$ 2.018, que incluía médico, acompanhante, medicação, transporte, fono, psicopedagoga e a mensalidade da escola. Só que o governo foi condenado a isso daí e ele pagou durante 1 ano. Depois, ele retirou, mantendo só a mensalidade da escola, como se ela fosse uma clínica. Né? Me orientei, na época, com a promotora lá de Santa Bárbara. Ela falou assim, você vai ter que entrar com uma ação de execução contra o governo. Então, eu constituí um advogado e entrei com ação de execução. Estou até hoje brigando com o governo. A MAI foi fundada, atende 25 crianças e ele não me devolveu o que é de lei de direito do meu filho. Eu queria colocar a questão da inserção do autista no mercado de trabalho da seguinte maneira. Eu tenho 2 exemplos lá na minha casa. Não. Então, eu tenho o Rodolfo, que eu tenho muito orgulho de falar dele, e também do Vitor, que eu tenho um orgulho muito grande, porque ele também superou muitas dificuldades, né? Ele não falava e passou a falar. E o Rodolfo ele foi bem leve já desde o início. Mas, assim, a nossa realidade hoje, no nosso país, não é o Rodolfo que está na IBM. A nossa realidade hoje no nosso país é o Victor, meu filho, que depende da mãe dele estar dentro de casa acompanhando, porque ele não tem autonomia de ir e vir. Né? Eu dependeria hoje de um centro de dia se eu quisesse trabalhar. Eu trabalho na minha casa
E tem dias em que, em períodos em que ele desenvolve algum quadro que eu não consigo trabalhar, que ele começa a gritar, né? E fica impossível você atender uma cliente dessa maneira. Então, ele é a realidade nossa hoje. Mas nós temos muito autista. Dentro da associação lá da Maia, eu vou dizer assim que de 25, que poderia ser o Rodolfo. Tem muito tempo que eu não falo com esse pessoal, mas eles já ligaram na MAI buscando, querendo saber se a MAI tinha adolescente, porque, no caso, o único adolescente que a gente tinha dentro da associação, ele não tem capacidade para ser incluído, que é o meu filho. Então, eles faziam contato comigo lá para ver se tinha, porque o que eles fazem? Eles capacitam, eles dão um treinamento, né, para que ele seja incluído no mercado de trabalho. Mãe de autista e pai de autista sofre muito com a questão do laudo, né? Porque se você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter um laudo atualizado. Então, eu queria sugerir aqui o laudo permanente, que no estado do Paraná já tem. Eu já vivi situações, hoje não mais, porque acho que já passei por tanta situação, mas, assim, cinema, né? Eu solicitar prioridade, eu chego do lado e faço assim, estou solicitando prioridade para o meu filho, né? Mas, a senhora tem laudo? Filha, eu adoraria dizer para você que o diagnóstico do meu filho mudou, mas ele não muda. É para a vida inteira, né? Então, por isso que eu falei, queria aproveitar que ela falou do laudo para... É uma sugestão, deputado, laudo permanente. O governo, as regras do LOAS, 134 por pessoa, né? Para a pessoa que tem direito e consegue isso nesse nível de ter essa condição financeira, o dinheiro vai ser para ela não morrer de fome. Só isso, vai ser para ela não morrer de fome. Porque não dá para fazer tratamento. Primeiro, boa noite a todos. E aqui eu quero externar meu parabéns a todos vocês, tá? Todos vocês são heróis. O deputado que teve a iniciativa e as mães que sentem isso na ponta da linha. Para vocês, ó. Do meu ponto de vista e do que eu nunca perdi um LOAS, tá, gente? Eu acho que a gente precisa entender melhor como funciona o INSS. Então, assim, apesar de ser uma autarquia federal, o INSS é regulamentado por portarias, que muda, deputado, a todo tempo. Não é feito o vade-mecum que a gente tem a lei federal, e vai o negócio e uma alteração, tem que aprovar uma PEC, não. O INSS é um organismo vivo, como todo o corpo do direito e todas as instituições, que muda constantemente, tá? O que tem que ser provado, tem que ser atualizado sempre, é o cadastro único. E isso, às vezes, as pessoas deixam passar desapercebido. Eu até me comprometo, tá? Eu não sei se por meio de podcast, se gravar um vídeo, se a gente fazer uma palestra, eu me comprometo com isso, da gente traçar a diretriz acerca do LOAS, que, na verdade, é a LOAS, é a lei de benefício e prestação continuada. É válido isso, para vocês entenderem como é que funciona. Tá, lógico, tem que ter o laudo, tem. Mas tem que se atestar essa questão da miserabilidade, mas só que a renda é per capita, é por cabeça. É 1/4. Só que não entra no cômputo a aposentadoria e nem entra no cômputo o próprio benefício. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a falta de informação nos deixa assim, meio atordoados. E é por isso que esse debate nessa noite é tão importante, imprescindível. Fez bem a senhora de não ir na confraternização e vir aqui. Porque vai sair daqui com uma certeza que é possível. Lá no escritório a gente nunca perdeu um LOAS. E se não conseguir na via administrativa, que é outra coisa que as pessoas não têm conhecimento, não precisa se esgotar todas as vias administrativas. Apenas uma negativa você pode ir para o judicial, que é muito mais fácil conseguir. Muito mais fácil e simples. Independe disso. Lógico, só que no Brasil tudo é burocrático, a gente não está na Dinamarca. A gente não está na América, a gente está no Brasil. E graças a Deus que a gente tem pessoas como deputado que se comprometem a ouvir, a dar voz a isso. Pessoas comprometidas com a causa.
Mas aí, o que eu falo aqui é informação. É isso que a gente tem que entender. E a gente, até me comprometo, viu, deputado? Qualquer momento, qualquer dia, a gente passar por isso. A gente tem que entender como funciona o todo do LOAS. Tá? Tem gente que nunca contribuiu. E é o que a gente fala, né? Fulano aposentou. E, na verdade, não é. Foi beneficiário, foi o LOAS, foi alcançado. Porque a renda per capita bateu, porque passou corretamente na avaliação social, porque foi na perícia médica, no caso de quem é deficiente ou tem alguma doença, que não precisa ser deficiente. Se você tem uma enfermidade, entra no quadro de miserabilidade, de vulnerabilidade social, que é isso que a nossa ilustre mãe aqui, do AMAI, falou nessa noite. É o centro-dia, é o que a gente tem aqui, é o CRAS, é o CREAS. Se você passa por esse atendimento social, faz jus, acabou, não tem conversa. E se na via administrativa negar, a gente vai para a justiça e lá concede, acabou, não tem conversa. Mas é preciso a gente ter todo exemplo. Gasto com medicação, gasto com transporte. Você faz toda uma tabela, você pode fazer de próprio punho e anexar no processo. Alimentação especial, tudo isso abate na renda per capita e facilita você ter a concessão do benefício. Porque, às vezes, é ínfima a situação que você entra de maneira errada. E, por exemplo, às vezes você tem que fazer um requerimento por escrito. A portaria do INSS ela é clara nisso. Você faz um requerimento por escrito. Você tem que anexar no dia do pleito do requerimento, do processo administrativo, você tem que anexar toda a documentação e um requerimento por escrito, descrevendo, sabe, tudo que se é passado com a pessoa que está pleiteando o benefício. E, às vezes, eu entendo que tem gente que é sacana, que se aproveita disso, entendeu? Negou a primeira vez, vai para o GF, não tem conversa. Juizado Especial Federal. E chega lá, o juiz vai conceder, porque não tem jeito. Essa é a visão. Não tem como você tratar o igual de maneira desigual. É o princípio básico da isonomia. Sabe? E é direito. Isso não é... Não ligue para os olhares tortos. Todo mundo que se encaixa nisso, não é um padrão, a lei não define quem faz jus ou não, acabou, morreu o assunto. Fez jus, se enquadrou, tem direito, não tem olhar torto, não tem conversa. Boa noite a todos, boa noite, deputado Murilo. Meu nome é Reinaldo, prazer é meu estar conhecendo o senhor pessoalmente, né? Eu sou pai de autista, né? Tudo que a senhora passou, nós passamos também, né? A gente tem como aí, a gente está correndo com o filho da gente, igual a senhora falou. Tem outro que não tem. Eu sou da periferia, sou do povo, né? Nós fazemos trabalho lá. Eu sou do Ernesto Kiel. Fazemos trabalho lá com a família do Ernesto Kiel. Aí eu pus meu nome para vir aqui conhecer o senhor pessoalmente. O povo lá está sabendo que eu estou aqui, está sabendo das perguntas que eu vou fazer para o senhor, né? Referente aos autistas, tá? O porquê? No bairro nosso, não tem 1, 2, 3 autistas, tem vários. Que a periferia, igual a senhora passou, a periferia ela é fã dos autistas, porque são pessoas carentes, pessoas que não têm estrutura nenhuma para dar uma vida digna para o autista, que são os nossos autistas. Depois que eu descobri, eu tenho um filho de 6 anos, é Samuel. Samuel, ele parou a minha vida, ele parou a da mãe dele, e não me arrependo disso, né? E a luta da gente aí é o quê? Em pró a eles, um futuro melhor. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor, é rápido. Eu ouvi falar Americana, eu ouvi falar Jundiaí, mas Limeira não tem uma casa especificamente ali para atender os nossos autistas, que a gente estamos precisando de um apoio, e o trabalho do senhor está sendo acompanhado na internet. Vou falar a periferia, que eu sou da periferia, eu sou o bairro, eu sou o povo. O povo está acompanhando o senhor. Tem várias mães de autistas que eu conheço, que a gente vai na psicóloga de Abas, que a senhora sabe que psicóloga tem que ser formada em Abas para cuidar de autista, né? Fiz exame Bera no meu filho, fiz em Campinas. Então, em Limeira, no caso, está sendo esquecida pelos autistas. O porquê? A única pessoa que a gente está vendo aí, que está puxando, que está falando dos autistas, está pondo, é o senhor. A gente tem que falar o que é. O que não é, a gente... Certo? Por isso, eu não perdi o meu tempo para vir aqui, não. Eu tirei o meu tempo para vir conversar com o senhor,
Parabéns pelo trabalho do senhor. Eu mesmo estou disposto, aí, se tiver um apoio, eu mesmo me prontifico aí a estar trabalhando com os autistas em Limeira. Não tenho, me disponho o meu tempo, eu tenho tempo para isso. Né? A minha esposa, ela não trabalha, o trabalho dela é igual a senhora ficou em casa, a minha casa também parece, tudo que é tudo colorido, é do jeito deles, a vida deles é a nossa. Outra situação que foi falada de escolas. Não. Limeira não está tendo professor de escola. Não. Eu mesmo tive problema com 3 escolas. Eu tive problema com a PAI, entrei com o advogado, meu filho tem o Dr. Rafael, um ótimo advogado, não menosprezando os outros, que é né? A gente entrou na justiça. Meu filho foi lá para a escola do Jardim do Lago, né? Chegando lá, a diretora da escola me chamou, falou para mim que não teria condição de ficar com o meu filho lá, porque meu filho estuda 40 minutos, igual da senhora. E o resto do dia para fazer fono, etc. Né? E que ele queria mandar o meu filho para casa para esperar aparecer uma profissional para trabalhar com o meu filho. Então, estão falando que tem, mas não tem. E eu sou prova viva. Porque eu levo meu filho na escola do Jardim do Lago, eu busco meu filho, quando elas ligam para mim, que o meu filho ele é grau 3, o meu é 3, viu? O meu filho é 3. Eu chego lá na escola, ele está em cima da carteira, né? E os coleguinhas, aí eu chego, filho, ele já veio me abraçar, quer dizer, não está tendo uma cuidadora do jeito que estão falando, não. E outras situações, o transporte, tinha um pessoal dos autistas, que precisa, que eu conheço, que leva de busão, o seu Mário Butião cortou também o transporte dos autistas. Eu sei porque eu tô envolvido com os autistas. E é verdade que eu estou passando para o senhor. Eu conheço o seu Mário Butião, a gente conversa também, viu? Mas o trabalho do senhor aí está excelente. Se o senhor precisar de um apoio aí nosso, aí nós estamos aí com a porta aberta aí para o senhor, no trabalho do senhor. E referente à escola aí, não está redondo, não. Não está. É só propaganda, não do senhor. Não do senhor. O senhor está lutando para adquirir benefício para os autistas. Mas estão querendo tirar os benefícios do autista. Para conseguir o laudo também, eu tive que falar para a senhora, hein? Tudo é não. Para o autista é não, uma piscina é não, uma psicóloga é não, certo? Você tem que entrar na justiça. Eu entro todas, eu não perco uma. Eu entro para o Samuel, eu vou com ele. Onde tiver aqui, nós vai. Se tiver que dormir na porta lá do plenário, eu vou, pelo meu filho, qualquer hora. Só que eu não estou lutando pelo meu filho, eu estou lutando pelos autistas. Porque eu estou aqui. Às vezes tem a mãe do autista que está lá na casa do autista, na cama, com fralda, como a senhora falou. O meu também não andava. Né? Ela não está sabendo nem o que a gente está conversando aqui, mas eu vou passar lá. Entendeu? Porque o que o senhor está fazendo aí é um apoio maravilhoso, o senhor está de parabéns, referente ao trabalho dos autistas e o trabalho que o senhor vem fazendo, que a gente acompanha o senhor pelo Face, né? Então o senhor está de parabéns. Aí eu peço aí uma atenção maior do que o senhor está dando para a gente, para o senhor estar conversando com os órgãos, o senhor é capacitado, está passando o que o povo está pedindo. Atenção para os nossos autistas, daqui é atenção para eles. Eles não são diferentes de ninguém. Eles são uma criança com necessidades especiais. O senhor entendeu? É uma criança que ele vai tornar o adulto, só que ele vai ter a vida dele. A gente ensina ele. Se a gente não levar ele lá no psicólogo, para o psicólogo ensinar ele a montar lá o que tem que montar, etc., ele nunca não vai saber. Então, depende da gente. E a gente depende do quê? Do governo. Do governo. E que são vocês. Por isso que a gente está dando uma atenção, e se precisar vir 10, 20, 30, eu estou com o senhor aonde o senhor for. Tirei meia-noite para ganhar pelos autistas. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns para as mães, para todas elas que são heróicas, heroínas, todo tipo de elogio. Como eu não tenho filho autista, mas eu me comovi tanto pelo autismo que eu sou voluntária desde 2017. Quando eu vi esse quadro dessa... Como é o nome da senhora? Fátima. O quadro desse rapaz, eu falei assim, é eles que eu quero ajudar. Por quê? Porque a senhora ainda tem condição de verbalizar as necessidades. Ela fala, olha, eu não consigo LOAs, eu não consigo isso. E as mães que não sabem nem o que é LOA? A mãe que esconde o filho em casa, porque nem aceita que tem um filho autista.
E as mães que que pedem remédio para a criança ficar dormindo, porque ela tem que sair para trabalhar. Então, assim, a situação é terrível. O outro lado bom é que nós estamos batalhando. Então, a gente desenvolveu algumas alternativas para essas mães. E agora chegou num ponto, e eu fui convidada para fazer parte da Comissão de Políticas Públicas da Secretaria do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, para trabalhar as políticas públicas, porque elas não funcionam. Esse é o ponto. Nada tem uma coisa prática e você precisa de muito advogado, e a conta básica do mês para uma mãe autista poder ficar tranquila, hoje, seria R$20 mil. Só com o filho. Então, com as terapias e tudo, 20 mil é um número. Então, assim, quanto que eu tenho que ganhar, se eu sou a mãe, para poder dar 20 mil de terapia para o meu filho? Então, o que nós fizemos nesse vácuo? Nós pegamos toda a lógica das terapias e criamos material de baixíssimo custo, que vai desde sucata para brincar, até material com figurinhas, porque às vezes não dá para pagar o aba, não dá mesmo, porque são sessões. Então, nós criamos material de baixíssimo, bancamos, e as mães aprendem a fazer esse meio de campo. Só que elas também precisam de orientação. Nós ganhamos salas no Jardim Vista Alegre para atender essas mães que elas vão com os filhos autistas ao evento. O autista senta junto com a mãe. Se ele começa a gritar, tem alguém que vai ajudar. Então, assim, é uma inclusão, não digo perfeita, mas é muito coerente com a proposta de inclusão. Então, a mãe não pode parar tudo e deixar o filho autista em casa. Então, o que ela faz? Ela leva o filho no evento. E aí tem brinquedinho, tem ação. Então, a gente faz metade do tempo, é 1 hora. Metade do tempo é conceitual, como eu trabalho a movimentação da coluna do autista, porque ele vai tender a sempre andar cada vez mais. Então, a gente fala, explica, leva uma fisioterapeuta autorizada e faz o exercício com os autistas no local. Então, a mãe que não pode pagar, ela vai lá e vê como faz em casa. Então, eu queria agora falar o lado bom, é que, assim, os graus médios e leves, é muito importante que a mãe descubra, no mínimo, uma habilidade dessa criança. Possivelmente, essa habilidade é que vai dar a entrada no mercado de trabalho. Possivelmente. Os mais comuns hoje, mais São Paulo, que tem um centro um pouco ainda mais avançado em autismo, mas não é horrores, não, é mais avançadinho relativamente. Em TI, eles são muito bons, porque eles são focados, né? Matemática, línguas. Então, assim, em termos práticos, a minha sugestão, passando por toda essa experiência já de 5 anos com os autistas, de 4, né, que estamos indo para 2022, é o seguinte: nós precisamos desse centro-dia. Esse centro-dia preencheria uma lacuna enorme, porque vai dar tempo para a mãe até respirar, porque tem mãe que não respira. Os maridos, muitos, abandonam as famílias, porque é difícil aceitar um filho autista. Extremamente louvável, e que Deus ilumine mesmo, abra todas as portas, porque esse centro, ele ajudaria uma criança que não fala até começar a falar. Só que eu não posso pôr o mesmo padrão para todas as crianças autistas. Não dá, não é possível. E a mãe que não... E diagnóstico? Tem 200 crianças em Limeira esperando por 3 anos na fila de diagnóstico. O que acontece? Do 0 aos 5 anos, né, a senhora está aí, todos são testemunhas. Eu não tenho filho autista, mas eu estudei pra caramba sobre isso, porque eu não me conformei. E aí eu pedi ajuda para a Unicamp, Neurociência em Campinas, e a Unicamp aqui também. Então, a gente fez treinamento, fiz nas escolas, monitoras, elas levantam a mão. Professora,
o que é o autismo. Não sabe. Não sabe lidar. Então, ele falou, não estão preparados. Esquece, não estão preparados. Não estão. O que eu fiz? Eu peguei a malinha minha, combustível, tudo, e fui para as escolas e fazer treinamento. Algumas escolas abriram as portas. Outras não abrem. Mas eu fui com a malinha e com o material que eu tenho. Fiz sucata, minhas irmãs estão aí. Nós fazemos com sucata brinquedos didáticos que eles trabalham o cognitivo, o foco, a concentração, tudo que ele ia fazer numa fisioterapia. Só que a gente faz com rolinho de papel higiênico, faz com bolinha de ping-pong, faz com garrafinha. Eu até trouxe aí, mas eu acho que não é o foco. Então, reproduzir direto, por exemplo, fazer, como chama, me ajuda, aquele vai e vem, sabe aquele vai e vem? Aquele vai e vem, eu tenho fotos, depois uma hora eu posso trazer. Você faz em casa com garrafa PET e fio de anzol, anzol varal. Aí você põe ali e a criança desenvolve isso, como ela quem falou? A sua coordenação motora, foco. A mãe sai de lá e fala assim, nossa, tirei um peso da minha vida, porque eu só achava que se eu tivesse 20 mil reais eu poderia ter um filho melhor. Eu estou à disposição para ir no seu bairro e fazer quantos treinamentos para essas mães precisar. Eu estou à disposição. É para isso que eu estou aqui e é para isso que eu parabenizo totalmente, porque eu estou há 4 anos pedindo ajudas. Achei ajuda. Ivânia. Desculpa, mas é muita emoção, gente. Nossa, é muito forte. E para encerrar, eu queria elogiar a atitude do senhor, eu esqueci o nome, perdão, Rafael, na explicação técnica. Porque uma mãe que chega já pela 20ª, 30ª vez pedindo a atualização de laudo, ela já não está escutando mais, não está nem com a emoção, ela não tem mais condição física, às vezes, de pedir, ela desiste. Ela desiste. E outra coisa, tem mães que, por não ter nenhum acesso, ela nega para ela mesma que o filho é autista, que é a dor maior que eu sinto. Porque você tem que negar que seu filho... Ela fala, meu filho é normal. Como assim? Só que ela nega por amor, no sentido de sacrifício extremo. Acho que eu já falei demais. Muito obrigada, gente. Eu sou mãe de um menino de 17 anos. Em janeiro ele faz 18. Terminou o ensino médio agora. Só que, assim, ele é extremamente comunicativo, ativo, fez muitas terapias, frequentou o SEMA. Quero colocar aqui que o Lucas entrou no SEMA com 9 anos, já entrou bom. Porque mesmo eu sabendo que o meu filho não sabia o que ele tinha, eu já fazia tratamento com ele. Graças a Deus, o Lucas tem um nível bom que eu possa trabalhar, sempre trabalhei. Tinha ajuda de pessoas que olhavam meu filho junto com a minha mãe. Então, eu pude trabalhar e pagar a terapia para o meu filho, que até hoje eu não sei como que eu consegui pagar, mas eu paguei. Porque também eu chegava assim na terapeuta e falava assim, eu não posso pagar isso. Ah, mas eu faço tanto para você, você consegue? Daí, assim como aconteceu com a escola, meu filho frequentou a escola pública, até no primeiro ano ele foi para particular. Mas, enquanto ele na particular, eu não posso pagar isso, mas eu vou fazer tanto para você, porque eu não vou deixar uma mãe com filho autista fora da escola, porque ela não pode pagar o que coisa. Graças a Deus, aquele Deus lá de cima nunca nos abandonou. Porque sempre eu falo assim, Deus, coloca anjo na minha vida. E sempre Ele colocou os anjos na minha vida, e na vida do Lucas. E assim, como eu trabalho... Tenho casa própria, graças a Deus, porque desde os 13 anos eu trabalho, meu marido. Eu nunca consegui o LOAS do Lucas, certo? Porque você tem que... né? Mas hoje eu não quero LOAS.
Eu não quero que o meu filho tenha benefício, eu quero que o meu filho tenha trabalho. Eu quero que o meu filho seja capacitado, porque eu não posso pegar o Lucas com 18 anos e jogar ele. Você vai trabalhar. Não, eu quero que ele seja capacitado para trabalhar. Eu não quero uma bengala para o meu filho, eu quero que seja digno. Eu quero dignidade, é isso que eu tenho buscado para o Lucas. E até hoje eu lutei sozinha. E eu falei isso para o prefeito. Eu vou lutar até o último dia da minha vida. Porque a minha bandeira se chama autismo. E o meu partido chama Lucas Luigi. Entendeu? E é isso que eu busco. Eu quero que o meu filho trabalhe, só que para isso ele tem que ser capacitado. O meu filho, ele é diferente do filho dela, que é um expert. O meu não. O meu filho, ele ama futebol, ele ama a Fórmula 1, ele sabe tudo, ele sabe os países. Quando ele entrou na catequese, ele pesquisava sobre os santos, qual país que era o santo, que data que ele nascia, só que ele não sabe fazer quase conta de matemática. Entendeu? O ano que vem eu tenho que buscar alguma coisa para o Lucas, e até hoje eu não consegui descobrir aonde é que ele se destaca. Entendeu? Ele é assim, eu falo que ele é encantador de pessoas. Gostaria muito que ele tivesse vindo aqui, mas ele foi jogar futebol com o pai. Ele é encantador de pessoas. Não tem uma pessoa que não conhece o Lucas Luigi que não fique encantado com ele. Ele fez patrulheiro, mas não aproveitou porque a prefeitura ficou de mandar uma auxiliar de classe, porque o Lucas não consegue ficar muito tempo na classe. Mas a prefeitura não mandou. Só que ele encantou todo mundo do patrulheiro. Entende? Então, por onde o Lucas passa, ele encanta. Só que a gente também tem nossa dificuldade. O Lucas não anda no carro de ninguém, o Lucas não anda de ônibus, ele tem medo. Entendeu? É uma luta diária também. Graças a Deus eu tenho condições de trabalhar, meu filho tem autismo leve, eu tenho condição de trabalhar. Ele tem autonomia, ele se vira, mas ainda precisa de mais. Entende? Eu sei que tem muitas crianças que estão começando, precisa esse olhar. Mas e o olhar para o autismo adulto? O que a gente vai fazer com nossos filhos? Vai deixar dentro de casa trancado? Eles não são bicho. Eles são um exemplo de pessoa. Eles são muito melhor que nós, porque eles não mentem. Se ele falar que ele não gosta de você, é verdade. Agora, se ele gostar de você, ele vai falar, eu gostei dele. E se ele não gostar, ele vai falar também. Se você for chato com ele, ele vai falar para você. Ele não é falso. São puros. E o mundo não está preparado para eles. Eles são muito melhor que o mundo. É isso, gente. Salva de palmas pelo seu depoimento e pelo fato de você ter tomado a iniciativa de ter cobrado o deputado e pedindo. Isso está acontecendo aqui hoje porque ela pediu.